No episódio de hoje, lhes apresento uma versão mais sincera do que eu tenho para falar. Mais sincera no seguinte sentido. Eu vou tentar imaginar que você está aqui do meu lado e que a gente está tendo uma conversa. Que eu te chamei para o bar, para uma caminhada. Isso no intuito de que normalmente quando eu falo com alguém diretamente eu consigo chegar a níveis mais profundos e mais significativos para outra pessoa do que quando eu tento roteirizar. É claro que a roteirização é muito bacana porque permite você dizer muita coisa falando pouco. É que, por vezes, o tempo que dura a emissão de uma frase é menor do que o tempo que o cérebro precisaria para compreender. E talvez essa frase que eu acabei de emitir seja um bom exemplo. Vou falar em outras palavras. Às vezes, quando a gente roteiriza, uma frase tenta ser econômica em quantidade de palavras. Ou seja, dizer o quanto menos para significar o quanto mais. Só que, dado a esse descompasso entre o tempo que dura a emissão de uma frase e o tempo que se precisa para compreendê-la, muitas vezes pode acontecer de que, nessa economia literária, alguma frase importante possa passar desapercebida. Então, eu vou me permitir aqui com você de me demorar com as palavras. Isso para dar tempo de a gente digerir o conteúdo. Hoje, nós vamos conversar. Imagina que eu estou aí do teu lado, que sou um grande amigo e que tenho uma coisa importante que eu queria te dizer. Então, a gente combinou de se encontrar porque eu gostaria de compartilhar isso contigo. E o que eu tenho para dizer é nada mais, nada menos sobre qual é o sentido da vida. Eu sei que é bastante pretensioso, ou pode parecer bastante pretensioso da minha parte falar sobre isso. Mas veja, sentido é uma coisa que a gente encontra. Ou melhor dizendo, talvez seja uma coisa que apenas os humanos encontrem. Então, melhor do que pensar que não exista um sentido, é entender que talvez exista, mas apenas para os humanos. Contudo, quando eu falo aqui em sentido, eu não estou apenas me referindo ao âmbito abstrato, mas também ao concreto, ou seja, não apenas, em outras palavras, ao sentido da vida no âmbito do significado, mas também do objetivo, no âmbito do o que eu faço na prática. E mais do que isso, esse sentido da vida, que embora seja o que eu encontrei, e que provavelmente vale muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa, é um tipo de sentido que tentei eu encontrar que poderia ser universalmente aplicável. Ou seja, independente de quem eu sou individualmente, tentei eu encontrar um sentido que se aplicasse a todas as pessoas, de uma forma favorável, benéfica a elas, sejam lá elas quem sejam, de uma forma benéfica não apenas aos indivíduos, mas à totalidade. Em outras palavras, embora quando se trata de qual é o sentido da vida, certamente existam muitas respostas, e com isso é claro que eu não quero dizer que a minha é a correta e as outras estão erradas. Não é esse o intuito. O intuito aqui é, na medida em que eu compartilho contigo como eu cheguei nessa resposta, e uma vez que ela é universalmente aplicável, talvez, se tudo der certo nesse episódio, você consiga captar dessa conversa algo que lhe seja útil, tanto nesse âmbito do significado abstrato, tanto no âmbito da prática. Porque, reitero, os 3 aspectos principais desse sentido da vida que encontrei são esses. Ele opera no âmbito abstrato, no âmbito prático e é universalmente aplicável. Bom, melhor do que apenas eu te dizer qual é esse sentido, é eu te contar como eu cheguei nele. E melhor do que eu apenas falar sobre os argumentos lógicos que o sustentam, é eu te contar a própria história de vida que eu tive que me levou a essa conclusão. Há alguns anos atrás, eu tive uma crise existencial bastante forte, que foi quando eu considero ter chegado à vida adulta. Não no sentido de ter me tornado alguém responsável por mim mesmo, pois isso eu já era antes, ou seja, não nessa concepção comum de adulto, mas adulto num sentido de uma maturidade existencial, de ter entendido de uma maneira crua qual é a minha condição de ser neste mundo. Como disse o Heidegger, a condição de um ser aí, um ser jogado na existência. Ou como disse o Camus, a condição de alguém que se sente estrangeiro da própria existência. E olha, se você conseguir pensar por esse tópico por alguns segundos seguidos, focando de uma forma muito nítida o quão é estranho o fato de a gente existir e não saber porquê,
Talvez a linha que separe isso da loucura seja muito tênue, pois é assim que eu me sinto, e com aqueles que falei também disseram que se sentem assim, quando sintonizam nessa frequência de lucidez existencial. E acho que é por aí mesmo. É como se você tivesse que sintonizar a sua atenção consciente em outra frequência. Não nessa frequência do dia a dia em que estamos imersos em necessidades imediatas. Sintonizar nessa frequência é como você, na verdade, conseguir tentar olhar o que estaria para além dessas necessidades imediatas do dia a dia. O que é muito difícil fazer hoje em dia, porque o capitalismo é a cultura da distração. Ou seja, toda essa estrutura de mundo que a gente tem hoje é feita para te entreter. Mas por que, se pergunte, e não é banal perguntar isso, por que será essa necessidade tremenda de entretenimento? Como disse o Dostoiévski, o tédio nos coloca frente a frente com a contingência da existência. Numa dessas experiências psicológicas que fazem por aí, fizeram o seguinte: pediam para a pessoa ficar dentro de uma sala. Porém, não tinha nenhuma outra instrução. Ela apenas tinha que ficar lá por 20 minutos. Essa sala era vazia, totalmente branca, sem nada, realmente sem nada. Mentira, tinha uma coisa. Tinha um botão. E essa pessoa sabia, ela foi informada previamente o que o botão fazia. Se ela apertasse o botão, levava um choque. Veja só. Então, as pessoas ficavam lá na sala, os primeiros 5 minutos apenas olhando para os lados, aparentemente absortas em pensamentos, mas passado de algum tempo, a maioria das pessoas apertava o botão. E mais de uma vez, num sentido de tentar se entreter com aquilo. Moral da história, nós preferimos levar choques a ficar sem nada para fazer. Esse experimento psicológico tentou demonstrar justamente esse aspecto da nossa psicologia. Os psicólogos evolucionistas falam disso como uma característica herdada dos nossos antepassados, já que na selva pré-histórica, ficar parado, quem sabe na maioria das vezes, significava morte. Quer dizer, aquele carinha que parou para contemplar as flores, muito provavelmente foi comido pelo leão. Nós somos os herdeiros daqueles que fugiram, dos medrosos, dos inquietos, dos que sempre estavam buscando mais, fazendo alguma coisa. Então veja que essa necessidade da gente sempre estar fazendo alguma coisa também tem essa característica evolutiva, ancestral, profundamente arraigada em nós. E que somada a uma cultura que está o tempo todo tentando te entreter, bom, dá muito certo, né? E eu diria mais, o capitalismo dá tão certo e tem dado, certo no sentido que é uma cultura que permanece, que dificilmente será trocada por outra nas próximas décadas, porque as tecnologias evoluíram a um ponto onde o entretenimento se tornou espetacular. Hoje em dia é muito fácil se entreter. E não só fácil, é muito gostoso. E existem entretenimentos de muita qualidade e bom gosto. Você pode passar a vida se entretendo. É sério. E muitas pessoas vão passar a vida se entretendo. E não vão ter a chance de perceber sobre isso que a gente está falando. De perceber a própria condição existencial. Muitas pessoas vão viver a vida inteira e não vão se dar conta de que existem. E para perceber essa condição, como eu disse, é necessário sintonizar em outra frequência. Essa frequência é sintonizada de forma involuntária em pessoas cuja vida a levou a algum momento drástico, como a perda de um ente querido ou alguma grande decepção. Enfim, em momento de dor, em momento de grande dor, as pessoas podem parar e refletir sobre o que estão fazendo e dizer: ei, calma aí, para que é tudo isso? Como dizem, nada ensina mais do que a dor. Nós vivemos numa cultura que não apenas dificulta encontrarmos essa sintonia, como ela age na contramão. Ou seja, mesmo em momentos de dor, em momentos de decepção, em momentos em que as pessoas tomaram decisões erradas e aquilo as levaria a um aprendizado, agora talvez isso não aconteça, pois é tão fácil fugir desses momentos ruins e se afogar em entretenimentos. E olha, isso não é uma acusação, porque é uma armadilha. Você está num momento frágil. Quando você está num momento frágil, você não vai querer ficar pensando sobre questões importantes. Você vai querer se sentir bem. Então é óbvio que primatas que somos, ante a ter que refletir sobre nossa própria condição e ir em direção de algo que nos faça sentir bem de forma imediata,
É isso que a gente vai fazer. Então aqui eu não estou acusando as pessoas individualmente, mas denunciando um sistema que nos impede de olhar para as coisas importantes. Pois se antes dessa era do entretenimento, a gente poderia dizer, haviam 2 tipos de pessoas, aquelas que alcançavam essa clarividência existencial e aquelas que não. Porém, aquelas que não ainda teriam a chance de alcançar isso em algum momento de dor. E a dor dói justamente para causar aprendizado. No entanto, hoje, essa dor pode ser desvirtuada para os prazeres que dispomos tão facilmente. Então essa é a minha crítica aqui. E qual é o problema disso? Olha, eu me arrisco a dizer, se entreter pode ser muito gostoso, mas a pessoa que só se entrete de entretenimento em entretenimento vai se sentindo vazia. Em algum momento, olha, eu me arrisco a dizer, ela vai se sentir perdida. E tomara que esse momento seja antes do leito de morte, onde é quando as pessoas olham para trás e percebem a vida vazia que tiveram. E percebem que foram covardes, medrosas, que não quiseram arriscar. Me vem outra frase em mente que diz mais ou menos o seguinte: embora os barcos fiquem certamente mais seguros no porto, não foi para isso que eles foram feitos. O Carl Jung, grande psicólogo, falava sobre a vida ter pelo menos 2 fases. A primeira é onde você busca adquirir todas as ferramentas, todos os recursos materiais que te permitem sobreviver. Então, nesse sentido, a cultura nos ensina a como buscar isso. Todo aquele lance de você vai para a escola, você arruma um emprego, você tem dinheiro, você dá um jeito de ter comida todo dia, um teto sobre a cabeça. Enfim, todo esse plano de vida que já tinham para você antes mesmo de você nascer. E que sim, é necessário, mas não se resume a apenas isso. Conforme o Jung, essa seria apenas a primeira fase da vida. Mas depois vem uma próxima, onde você se pergunta, tá, mas agora que eu já consegui sanar as necessidades básicas de sobrevivência, o que eu faço com isso? Essa é a grande pergunta. Que, porém, o sistema capitalista não faz. Veja, o sistema capitalista fica apenas na primeira fase, obter recursos. E depois que se atinge o mínimo necessário de recursos, o que se faz? Se busca por mais recursos. E Jung se perguntaria, para quê? É claro que ter mais recursos é muito bacana, você tem mais recursos. Mas não se resume apenas a isso. Pensa só, se fosse possível que apresentassem a você a proposta do que é a vida no capitalismo antes de você nascer. Então chegariam lá pro seu eu embrionário e diriam o seguinte: olha, você vai estudar por uns 15 anos, trabalhar por mais uns 40, isso no intuito de obter recursos de sobrevivência. E aí, quando você conseguir isso, em algum momento nessa trajetória, você continua, tá bom? Cada vez mais, cada vez mais. É isso o que as pessoas que nascem hoje em dia fazem. Você topa? É aqui que entra a segunda fase que o Carl Jung sugeriu. Depois de ter conseguido sanar as condições materiais indispensáveis à sobrevivência, você deve se perguntar o que você faz a partir daí. E é aqui também que entra a questão do sentido da vida. E o problema, reitero, é que hoje em dia a maioria das pessoas fica apenas na primeira fase, sem se tocar que há uma necessidade metafísica, como dizia o Schopenhauer, de a gente dar esse segundo passo. O que é muito difícil, é claro, o que é muito assustador, porque é algo que a gente tem que descobrir. E ninguém sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas, melhor dizendo, não sabem essa resposta de antemão. Mas uma coisa todos nós sabemos: nós conseguimos entender o que nós não queremos. Vou reformular. Embora a gente nem sempre saiba o que a gente quer, eu tenho certeza que você sabe o que você não quer. Então, por eliminação, a gente consegue ir se aproximando daquilo. Então foi assim que eu comecei a minha jornada, por eliminação. Eu não fazia ideia do que eu queria, mas eu tinha uma forte noção de que a vida que eu estava levando certamente não era o que eu queria. Aí eu puxei o freio de mão com tudo, olhei para todos os lados e segui numa direção diferente. Eu lembro de ter largado o emprego, vendido alguns bens, a fim de me proporcionar ficar alguns meses em casa apenas para pensar nessas questões. Entre muitas leituras e reflexões duras comigo mesmo, eu descobri o poder dos psicodélicos para essas questões. A primeira vez que eu usei, confesso, foi apenas no intuito de me divertir, mas não foi apenas isso que aconteceu. Enquanto eu estava sob o efeito, eu obtive muitas respostas que antes eu não tinha encontrado em lugar nenhum.
No episódio de hoje, eu não vou me estender muito sobre essa questão dos psicodélicos. Eu posso deixar para um próximo e tentar compartilhar com você como eu fiz o uso dessa tecnologia natural, digamos assim. Pois é um tipo de tecnologia que te permite um conhecimento diferente do ordinário. E aí então, quando eu notei isso, eu me programei para usar essa substância, a psilocibina no caso, de uma forma estruturada, com uma frequência exata entre uma dose e outra, no sentido de conseguir absorver tudo que eu tinha aprendido anteriormente, numa frequência escalar em quantidade de doses, em modos de como explorar a experiência psicodélica quando você está sob o efeito, de modo a pegar caminhos diferentes na viagem. Enfim, é um tipo de tecnologia que, se você não ceder ao medo, ou como se diz, as bad trips, há muito a se explorar. E todas essas viagens psicodélicas que eu fiz foram no intuito de responder essa pergunta. O que eu deveria fazer? Mas, na minha concepção, a maneira de responder isso era perguntando, tentando entender o que é a existência. Pois, na minha concepção, eu só iria descobrir qual a melhor forma de viver depois que eu entendesse o que o mundo é. É claro que eu sabia que essa pergunta é muito difícil e que provavelmente eu não ia encontrar uma resposta. Mas a minha grande sacada foi o seguinte: se existe um limite para o meu conhecimento, há uma fronteira. E se há uma fronteira, então eu posso chegar até ela. Quer dizer, uma vez que você constata que você não sabe tudo sobre o mundo, é porque tem um limite. E se tem um limite, você pode chegar até ele. É justamente essa a definição de limite. Até onde você pode ir. Então, melhor dizendo, quando eu busquei compreender o que é o mundo, era compreender o mundo no limite da minha capacidade cognitiva. E numa dessas trips, eu lembro de estar deitado na praia, de frente para o mar. Ou seja, eu estava deitado, vendo toda a extensão do meu corpo, do meu peito, até a ponta dos meus dedos. Quando então eu me perguntava qual era o sentido da minha vida biológica. E literalmente a resposta estava embaixo do meu nariz. O sentido da vida biológica é o corpo. Se você parar para pensar bem sobre o assunto, você vai notar que nenhum outro objetivo foi nos dado além desse: cuidar do nosso corpo. Esse é o único objetivo inegável da nossa experiência. Ou nós cuidamos do nosso corpo, ou as coisas começam a dar errado. Se você olha para trás, vai notar que todas as culturas se organizaram de forma a proporcionar os indivíduos cuidarem da melhor forma possível dos seus corpos. Essa é a grande vantagem de se viver em sociedade. Cada um faz uma coisa diferente, cujo resultado dessa soma permite a todos cuidarem melhor de si mesmos. No livro A Estranha Ordem das Coisas, o renomado autor Antônio Damasio, sabe, aquele do livro O Erro de Descartes, fala sobre as culturas terem se originado no sentido de terem encontrado uma forma mais eficaz de protegerem a homeostase dos seus cidadãos. Lembra, né? A homeostase. A homeostase é o seu nível basal, seguro, necessário de saúde do seu corpo, de bem-estar. Níveis homeostáticos bons recompensam com boas sensações. Quando a homeostase é prejudicada, você se sente mal. De forma geral, então, Damasio diz que as cidades se construíram com esse objetivo subjacente, pois juntas as pessoas conseguiriam cuidar melhor de suas próprias homeostases. Quando eu digo que esse é o único objetivo da vida, inegável, é porque a gente pode teorizar sobre milhares de coisas em sentido abstrato, mas é inegável que você deve cuidar do seu corpo. Você surge como uma consciência dentro de um corpo e a única coisa que está acontecendo é esse corpo está morrendo e você precisa cuidar dele. E o fato de que todas as culturas anteriores à nossa, sem nenhuma exceção que eu saiba, tenham feito o mesmo, agido na mesma direção, e além disso, não só os humanos, mas os animais não humanos também, é um indicativo desse objetivo subjacente à vida. Em outras palavras, se um objetivo o universo te deu, foi esse: cuidar do seu próprio corpo. Simplesmente isso. É inegável, você não tem como refutar isso. Você sente um impulso nessa direção. É o seu impulso mais fundamental, sobreviver. E é claro, esse impulso se expande a cuidar das pessoas que estão próximas. É um impulso mais em favor da espécie do que em favor de você. Mas você, enquanto indivíduo,
tem como objetivo imediato, sentido, cuidar do seu corpo. O que pode ser dito de maneira trágica, cuidar de você enquanto você morre. Morrer da melhor forma possível. Em outras palavras, quando você se dá conta disso, você não pode mais dizer, olha, eu não encontrei nenhum sentido para a minha existência. Parece que não tem nenhum objetivo tudo isso. Mas na verdade tem sim, mas ele não está naquilo que você pensa, está naquilo que você sente. O pensamento é uma ferramenta que vai te ajudar a achar formas mais eficazes de cumprir esse sentimento. Ou seja, a razão é serva dos teus sentimentos, e não o contrário. Se um objetivo, reitero, foi nos dado, é esse: cuidar de nós mesmos. E quando eu falo aqui de corpo, eu não estou falando apenas daquilo que é carne. Eu estou falando da sua psicologia, da sua mente, de tudo que envolve a tua experiência. Então tem que ter um cuidado para não confundir esse cuidar do corpo com apenas aqueles aspectos que comentei antes, que se referem a atingir os recursos de sobrevivência. Ambos favorecem a sobrevivência do corpo, mas há uma diferença fundamental aqui. Enquanto no capitalismo a obtenção de recursos é um fim, cujo meio é o teu corpo, ou seja, você cede o teu corpo, o teu tempo, a tua vida em prol de trocar por dinheiro para ter mais recursos, na perspectiva que eu estou falando aqui, é o contrário. Os recursos são um meio cujo fim é o teu corpo e mente. Eu vou insistir um pouco mais nesse ponto, pois eu sinto que ainda não consegui convencê-lo. Pois, como dizia o Sherlock Holmes, melhor se esconde aquilo à vista de todos. E foi isso que aconteceu comigo enquanto estava eu deitado na praia, vendo do meu peito a ponta dos meus dedos em direção ao mar, e descobri que o objetivo da minha vida era o meu corpo. O objetivo estava ali o tempo todo, mas como estava tão próximo, eu não conseguia enxergar. Eu estava procurando respostas em todos os lugares, menos em mim mesmo. E por mais clichê que seja essa última afirmação, nesse caso se aplica literalmente. Eu vou argumentar um pouco mais sobre isso da seguinte maneira. Eu mencionei já antes que a gente pode encontrar infinitos argumentos abstratos para qual seria o sentido dessa nossa experiência. E a discussão sobre isso é infinita e perdura milênios. Mas aquilo de imutável durante todos esses milênios, ou seja, aquilo que perdurou diante do que mudou, é o fato de que enquanto as pessoas faziam isso, faziam sob o imperativo de cuidar dos seus próprios corpos. Tal como em todas as culturas, seja lá em torno de quais significados elas se aglomerassem, faziam, ao mesmo tempo, cuidando dos corpos dos seus indivíduos, cuidando da homeostase geral da sociedade. Em uma palavra, se algo não mudou desde que existe vida, é isso. A vida busca sobreviver. O indivíduo busca cuidar do próprio corpo. Essa é a única verdade inquestionável sobre o sentido da vida biológica. Todas as outras são teorias. E não apenas por experiência própria, mas por meio de relatos, de conversas, de estudos, de biografias. É comum que pessoas que buscam otimizar o cuidado do corpo e mente atinjam níveis de bem-estar muito maiores, muito mais significativos do que aqueles de quem está o tempo todo buscando apenas se entreter. Outra maneira de entender os benefícios disso é a seguinte: quer você concorde comigo, quer não, o fato é que enquanto estiver vivo, você vai estar fazendo alguma coisa. E você só faz coisas porque sente uma promessa de que ao realizá-las, vai se sentir bem. Essa é a melhor forma de entender o que é dopamina. A dopamina é uma molécula que te motiva a buscar certas práticas, cujo resultado é a serotonina. Melhor dizendo, a melhor forma de entender o que é dopamina é a entendendo como aquilo que busca serotonina. E o que é a serotonina? Enquanto, por um lado, a dopamina é aquilo que te motiva a fazer alguma coisa, a serotonina é aquilo que provoca a sensação de recompensa por você ter feito aquilo. Então, por exemplo, digamos que você está motivado a fazer determinada coisa. Aí você vai e começa a fazer a coisa. Até esse ponto era a dopamina. Mas quando você começa a fazer a coisa e começa a curtir ela, aí já se trata de serotonina. Ou seja, enquanto a dopamina te promete algo fora do tempo presente, a serotonina está sempre no agora. Os neurocientistas falam em termos de moléculas aqui e agora. A serotonina é uma molécula do aqui e agora. É algo que te faz captar, que te ajuda a sentir conscientemente
os dados sensoriais, no presente. A dopamina se refere mais ao pensamento, às moléculas que vão te tirar do aqui e agora. É a dopamina que te permite antecipar. É a dopamina que te permite fugir do leão. É a dopamina que permite você se planejar para a tua prova. Ou seja, é a dopamina que faz você agir antes da hora. Mas quando chega a hora, se você foi bem sucedido naquilo que buscava, aí a recompensa vem em termos de serotonina. O problema disso tudo é que a dopamina sempre promete mais do que a serotonina pode dar. Ou seja, fisiologicamente há um descompasso entre a quantidade de dopamina, que surge como promessa, e a quantidade de serotonina que vem como recompensa. É por isso aquela sensação, sabe? Você queria tanto aquilo, tanto, mas aí quando consegue, é legal, mas não era tudo aquilo que você esperava. Esta é outra característica que os psicólogos evolucionistas dizem vir do nosso passado pré-histórico. Afinal, ficar tempo demais curtindo alguma coisa que você conquistou dava tempo de você ser comido por alguma coisa. Pois a vida pré-histórica é isso. Você está num lugar onde tudo quer ou te matar ou te comer. Então, se quem sabe, depois de algumas semanas de caça bem-sucedida, você e o seu bando decidissem acampar por alguns dias na beira do lindo lago, quem sabe o cheiro da fumaça do churrasco atraísse a alcateia, e aí você já sabe, é o fim daquela linhagem genética. Ou seja, mais uma vez, nós somos descendentes daqueles cuja quantidade de dopamina e de serotonina agem em descompasso. A gente sempre está mais apto a buscar algo a mais do que a conseguir curtir aquilo depois de conquistado. E por que diabos eu estou falando sobre esse processamento da dopamina versus serotonina? É porque, como você deve imaginar, o mundo moderno tem tecnologias cuja consequência fisiológica bagunça ainda mais com o que já estava em descompasso. Isto é, aumenta ainda mais o descompasso, pois os estímulos dopaminérgicos que essas tecnologias atuais podem fornecer, e quando eu falo em tecnologias não é apenas daquilo digital, mas envolve drogas também, envolve comportamentos, envolve significados. Então todas essas tecnologias contemporâneas te estimulam de uma forma que, se antes na vida pré-histórica de estímulos menores a serotonina não conseguia dar conta de satisfazer, agora com certeza não. E isso te afasta de você conseguir curtir os prazeres naturais do corpo. Porque os prazeres naturais do corpo, que seriam resultado de você ter tomado condutas que favorecessem a tua sobrevivência corporal, são prazeres pequenos em termos de sensação. E se você viciou o teu corpo a grandes promessas, por estar imerso numa cultura que quer você olhe para a esquerda, para a direita, quer você faça o que quiser, vai ter algum anúncio te prometendo um grande estímulo, você vai dando a entender pro teu cérebro que você deveria ter recompensas maiores do que aquelas que o teu corpo consegue proporcionar. Entende o perigo disso? É um perigo duplo. O primeiro é o seguinte: o teu corpo não tem fisicamente capacidade de te proporcionar essas recompensas a longo prazo. Talvez a primeira e a segunda vez sejam até legais, mas aos poucos começa a perder a graça. E aí, você já sabe, toda aquela lógica do viciado. Cada vez você precisa de mais. E o segundo ponto é que isso te impede de ir em direção de conseguir curtir os prazeres básicos. Como, por exemplo, o de se alimentar de forma saudável, o de dormir uma boa noite de sono, o de ter um teto sobre a sua cabeça, o de ter alguém para conversar. Todas essas coisas que vão passando desapercebidas no dia a dia. Em suma, você se afasta ainda mais deste que eu estou chamando o sentido da vida biológica. E isso é um problemão, pois a maioria das pessoas está imerso nessa armadilha e aos poucos vão se perdendo e perdendo a chance de entender o que está rolando. Ironicamente, entender o fato de que a gente não sabe o que está rolando. Melhor dizendo, perder a chance de ter consciência disso. Que estamos todos nesse mesmo barco que ruma sei lá para onde, o barco da existência, e que todos, bem no fim, têm o mesmo objetivo em comum. Seja lá no que você acredite. Todos nós concordamos nisso. Queremos cuidar dos nossos corpos e mentes da melhor forma possível. Reitero, esse é o grande objetivo da sua vida que você não pode negar. Que pode ser universalmente validado, que lhe oferece um sentido não apenas em termos de significado, mas também
em termos práticos do que você deveria fazer. Então, como eu disse, quer você concorde ou não comigo, o fato é que alguma coisa você vai fazer. E alguma coisa você vai fazer esperando se sentir bem ao realizar aquilo. Mas se você não cuidar do seu corpo e mente como aquilo de mais primordial, você vai estar andando em círculos, na melhor das hipóteses. Como eu já disse em outros episódios, o capitalismo é uma promessa vazia, que não te leva a lugar nenhum. E qual a alternativa a isso? Sob aquele espectro do Carl Jung, de um lado, temos a fase da vida onde conseguimos os recursos materiais que permitem a sobrevivência, de outro, uma segunda fase, sendo que o problema do capitalismo é que nós tendemos a permanecer para sempre apenas na primeira fase, pois o capitalismo é a cultura que te mantém entretido para você não precisar enfrentar essa segunda fase, para você não precisar amadurecer existencialmente. A alternativa seria viver de uma maneira que te permitisse dar esse segundo passo. Ou seja, uma vez conquistado o subsídio material que garante a sobrevivência, se perguntar, e agora? O que eu faço com essa oportunidade? A que eu dedico a minha existência? Essa é a grande questão que se tende a evitar hoje em dia. Poucas coisas são mais duras do que ter que decidir o que se quer. Na psicologia, se refere a isso pelo termo orientação externa. Enquanto uma pessoa tem uma orientação externa, a escola, a faculdade, o trabalho, o chefe, as obrigações da rotina, o tratamento de uma doença, a namorada a conquistar, a promoção a conseguir, o jogo de futebol da próxima quarta. Seja lá qual for a orientação externa que nos guie a algum momento futuro, isso oferece uma pseudo-sensação de paz. Mas uma vez que, por coincidência, acontece da pessoa se encontrar sem nenhuma orientação externa, ou seja, naquele fatídico momento onde a pessoa olha e ela está sem nada para fazer, sem nenhuma obrigação, sem nada marcado na agenda para as próximas semanas, sem nenhuma expectativa quanto ao futuro. Aí então, ela vai ter que decidir o que fazer. Se a pessoa tem a chance de pensar sobre isso, possivelmente ela vai chegar nesse degrau existencial e conseguir decidir o que ela quer fazer de um ponto mais genuíno. Agora, se ela estiver num ambiente cujas distrações a permitam fugir momentaneamente dessa questão incômoda, certamente, mamíferos que somos, cederemos facilmente a esses prazeres imediatos. E de distração em distração, quem sabe a pessoa não consiga mais viver sem que tenha uma orientação externa. Ou seja, ela abre mão de decidir por conta própria o que ela quer. Por quê? Porque quando isso aconteceu, quando ela teve que decidir, ela se sentiu mal. Então, não é bem que ela não quer decidir por conta própria. Ela quer evitar aquela sensação angustiante de ter que decidir por conta própria. Como eu costumo dizer, busque mais do que se sentir bem, busque melhorar como ser humano. Pois enquanto se sentir bem resolve apenas o problema daquele momento, melhorar impede que momentos como aquele sejam considerados um problema. E é fato que se você consegue concentrar suas forças a fim de cuidar do seu corpo, esse é um tipo de objetivo muito mais facilmente alcançável do que as promessas que talvez você tenha hora ou outra se iludido por. Os objetivos do corpo não apenas são facilmente alcançáveis, mas são repetidamente alcançáveis. É um tipo de satisfação que a gente consegue ter várias vezes durante o dia. Então pensa só se você consegue concentrar a tua perspectiva apenas a satisfazer as necessidades do corpo e mente. Não fica tudo mais simples? Não é algo que está sob seu controle? E você poderia perguntar, tá, mas não é tão simples assim, como que eu faço isso? Olha, sim, é complexo por um lado entender qual seria a melhor forma de cuidar do corpo. Mas agora, por outro lado, eu tenho certeza que você sabe tudo aquilo que faz mal. E se você consegue evitar esse tudo aquilo que faz mal, eu acho que já é o bastante, um bom ponto de partida, até que você vá tentando entender melhor sobre como funciona o teu corpo, como funciona a tua mente, para oferecer a eles os melhores estímulos, os melhores alimentos em sentido concreto e também em sentido abstrato. Pois veja, a gente vive em uma época espetacular, onde na internet você aprende biologia, ou seja, você aprende o que o teu corpo precisa. Da mesma forma que com a internet você aprende psicologia e neurociência, ou seja, o que o teu cérebro precisa. Então, se
mais do que apenas evitar o que te faz mal, você entende como viver de uma forma harmônica a esses imperativos inexoráveis, eu garanto, a vida vai melhorar. Seja lá quem você for, pois algumas coisas são universalmente válidas. Para além das pequenas diferenças que tem entre o meu e o seu corpo, de modo geral, nós somos iguais como uma estrutura fisiológica. Então, o ponto aqui é, se você consegue fugir dessa armadilha de perspectiva que os estímulos dopaminérgicos contemporâneos proporcionam e regular essa expectativa a fim de satisfazer as necessidades do corpo, você simplifica de um modo que certamente vai te permitir uma paz incrível. E isso não é um encolhimento diante de todas as possibilidades de coisas para se fazer hoje em dia, mas o modo que você vai conseguir ter tempo, ter oportunidade de enfrentar o tédio e dar o segundo passo, a fim de enfrentar aquela pergunta: uma vez garantido os recursos que permitem minha sobrevivência, o que eu faço com isso agora? E é sobre isso que eu vou tratar no próximo episódio, sobre essa segunda fase do significado da vida. Mas antes de terminar, eu gostaria de sugerir duas coisas. A primeira é, faça o teste. Experimenta ficar as próximas semanas longe de tudo aquilo artificial. Leva uma vida a mais próxima possível, que seria a de um ancestral hominídeo, que porém tem a vantagem de satisfazer as necessidades básicas de uma forma tremendamente mais fácil, já que você não vai precisar sair por aí para caçar sua comida. Veja, o seu cérebro é análogo a um processador, mas você tem que dar tempo para ele processar. Se você tiver o tempo todo ocupado, é como um computador sobrecarregado. Se dê um tempo para não fazer nada todos os dias, e que seja o máximo que você conseguir. Tenha coragem para enfrentar o tédio. Tenha coragem para enfrentar o momento presente. Tenha coragem para reconhecê-lo, para tentar entender de outras formas o que ele significa, para tentar se conectar com a vida de uma maneira diferente, mais profunda. E não ache também que algo mágico vai acontecer de uma hora para outra. As pesquisas sobre esse aspecto, as pesquisas psicológicas e neurocientíficas, sugerem que em cerca de 2 semanas, livre de estímulos fortes, como esses tecnológicos de entretenimento, que se expande a tudo aquilo que é artificial. Ou seja, se os humanos colocaram a mão, bom, então aquilo é artificial. Se você conseguir ficar longe de todas as coisas artificiais, as pesquisas sugerem que em torno de 2 semanas, a tua perspectiva começa a mudar. De modo mais específico, diminui o descompasso entre a promessa que a dopamina proporciona e a satisfação que a serotonina dá como feedback. Então, faça esse teste. Se permita ter mais tempo. Se permita ser sem ser sido. E a segunda coisa é, já que esse episódio foi diferente, também vou fazer um pedido diferente. Se você ouviu até aqui, olha, ajudaria bastante você curtir, fazer um comentário e compartilhar esse vídeo, porque embora eu não faça isso por questões financeiras, é motivador saber que o YouTube está entregando para alguém, que o algoritmo está sugerindo os vídeos. Isso vai me motivar a tentar trazer conteúdos cada vez melhores. Afinal, eu sou alguém que busca essas respostas e que vou continuar buscando. Então, na medida em que eu for envelhecendo, imagino que terei respostas melhores e conseguirei, espero, compartilhar de maneiras mais eficazes. E é isso o que eu espero estar melhorando, fazendo parte aqui do YouTube. Melhorar a minha capacidade de comunicar ideias e práticas que para mim e para outras pessoas foram importantes e significativas, a fim de que, se algo é bom, então que mais pessoas possam ficar sabendo disso. Desde já eu te agradeço e nos vemos no próximo episódio, onde a gente vai explorar essa outra face do significado da vida. Em outras palavras, uma vez que eu já tenho tudo necessário para sobreviver, o que eu faço de agora em diante?